O vídeo de hoje aqui eu quero falar um pouquinho sobre política, né? Aconteceu algumas coisas históricas aí no ano de 2020 aí, principalmente em relação à política, né? No meio dessa epidemia aí. Por isso que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com política, viu? Porque geralmente as notícias bombas de política sempre é no meio de alguma coisa que está acontecendo para distrair o povo e aí vem uma bomba, né? Às vezes anunciada, às vezes não. Como agora com a internet aí, é mais difícil dos políticos passar a perna, né? No povão. Mas ainda tem muita votação, tem muita coisa debaixo dos panos aí que a gente não vai ficar sabendo, né? E uma coisa que me chama muita atenção é a idolatria sobre político, né? E você percebe que toda a idolatria, isso já é bíblico, né? Desde o bezerro de ouro. Toda a idolatria ela acaba com Deus mostrando que quem manda, quem é para ser adorado, louvado, idolatrado é Deus. E quando a gente deposita em qualquer ser humano que seja, que a gente passa a adorá-lo, defendê-lo cegamente, dá errado. Continuando o vídeo que eu estava fazendo antes, né? Sobre esse furacão que está acontecendo na política, né? E vendo os comentários tanto das pessoas que votaram no atual presidente, que é o Bolsonaro, né? Quanto algumas pessoas que estavam torcendo para dar errado. Porque no Brasil as pessoas levam política, pelo menos agora até 2020, levam política como futebol, né? O meu ganhou, eu dou risada do que perdeu. E se o meu perdeu, eu fico torcendo pro que ganhou perder também, para ficar igual. Nem eu ganhei, nem você. Aqui tem birrinha, aqui tem um monte de coisa, né? Ninguém pensa no Brasil. Ninguém pensa que está todo mundo no barco, né? Que de vez em quando a gente vai ganhar e vai perder. E respeitar, né? Aqui no Brasil, ultimamente, a situação tá assim. Vamos respeitar, eu exijo respeito, mas da minha parte, quando é pra mim, quando eu quero respeito, mas na hora de eu respeitar, aí as coisas mudam. Aí eu critico, aí eu falo, não, aqui veja bem, aí sempre veja bem quando é pra mim, quando é pros outros não, quando é pros outros aí é pra respeitar calado e compreender. Então as pessoas querem compreensão, mas na hora de compreender não. Aí tipo, não, é que no meu caso, não, é que neste caso você tem que ver. Aí sempre quer argumentar, sempre quer pôr um contraponto, sempre quer criticar, mas não respeita, né? E hierarquia é complicado. Eu acho que hoje no Brasil só funciona com chefe que paga, né? Então você é contratado, por causa do salário, você respeita as hierarquias e respeita seu chefe. Fora isso, até de pai e mãe tá ficando difícil, tá ficando complicado. Ninguém quer leis, ninguém quer regras e fica difícil até para governar. Hoje, você governar, você não tem respeito, fica um monte de gente, um monte de traição, um monte de sanguessuga, gente torcendo para você cair e confiança está cada vez mais difícil. Mas o intuito do vídeo era para mostrar que Deus de vez em quando, né, quando é da vontade dele, ele mostra para a nação, para o mundo, para o planeta todo, que idolatria é a maior burrice que tem. O bezerro de ouro, como estava na Bíblia, né? Você idolatrar um ser humano é a certeza de que você vai se decepcionar. Isso de um presidente, de um governador, de um professor, de um político, a certeza absoluta que se seu foco não for Cristo, não for Deus, decepção é o resultado final. Dando continuidade no vídeo, né, que eu estava fazendo, a idolatria é uma coisa que você acaba tendo uma decepção muito grande, né? Seja em que área que você coloque. Eu acho que você tem que ter bons exemplos, né? Bons exemplos de boas pessoas é uma coisa legal. Aquele patrão que deu duro, foi honesto e chegou lá, e você admira ele porque ele chegou lá. Aquele funcionário que subiu de cargo várias vezes, com esforço, com dedicação, com estudo, sem passar a perna em ninguém, sem querer ser espertinho, né?
sem fazer mal para ninguém, por méritos, né? Por esforço. Aquele professor que você admira, mas você vai ver a história dele, é um cara que estudou anos e anos para estar ali e continua estudando, né? Geralmente, as pessoas muito boas, geralmente as pessoas que você olha assim são pessoas que estão lá em cima. Tem um filme chamado Whiplash, acho que é Em Busca da Liberdade, uma coisa assim, que é um filme de um baterista, é um dos filmes da minha vida também. Posso colocar como um dos 100 filmes da minha vida. Esse filme ele fala, né, sobre o... Ele te mostra o valor das pessoas que querem chegar no topo, né? Porque você tá lá no topo, costumei, já falei isso em outros vídeos, você chegar lá no topo é muito difícil. Mas você permanecer lá, aí que é o... Aí que é os bons mesmo que permanecem no topo, né? Ótimos cantores, ótimos músicos, ótimos jogadores, ótimos times, ótimas empresas, ótimos professores e por aí vai, né? Ótimos pastores, ótimos cristãos, apesar que todos nós somos pecadores, todos nós iremos errar e vamos decepcionar Cristo, não vai ser uma, duas, nem três vezes, não vai ser muitas vezes. Mas a idolatria que você deposita em qualquer líder, em qualquer ser humano, em qualquer instituição, que não seja onde Cristo está, onde tenha Deus puramente, verdadeiramente, será decepcionante. Então, tudo isso que está acontecendo no cenário político e mundial, veja bem como duas coisas aconteceram no Brasil nesse ano de 2020, agora em abril, né? Que mostra o poder de Deus. Está tendo uma pandemia onde ninguém sabe o que fazer e aí as pessoas não se voltam a Deus, não se voltam a Cristo, né? Claro, tem pessoas orando, claro que tem. Mas você percebe que a grande maioria que vai conversando pouco fala em Deus, né? Dá aquela pincelada, ah, vamos orar, vai dar tudo certo, mas eu vou fazer isso, mas eu vou fazer aquilo, mas eu já tô de saco cheio disso, ou eu não compreendo isso. A compreensão, assim, você já percebe que tá zero, né? Mais uma vez, vai entrando, né? Aquele negócio. A minha opinião, o que eu acho, o que eu quero, é o certo, é o correto, ou o que chega mais perto de ser o certo. A sua opinião. Olha, a sua opinião. Dá uma olhada na minha para ver se a sua opinião chega perto da minha, né? É sem respeito, né? Você percebe que nessa pandemia, quem acha que tem que ficar em casa porque tá com medo do vírus, porque tá acompanhando as notícias de um jeito, né? É que está amedrontado, tá assustado, né? É, essas pessoas querem ficar em casa, mas elas não respeitam aquelas pessoas que saem para trabalhar ou para fazer alguma coisa necessário, né? E as pessoas que saem, que precisam trabalhar ou que estão impedidas de trabalhar, ficam com raiva das que estão em casa e mais, viram até pela vida, até por uma doença. Você percebe que os comentários é como se fosse time de futebol. Fica em casa contra o não fica em casa. E aí quem discordar passa a ser totalmente, vai pra fogueira, queimar, virar cinza, vai ser cremado pela parte contrária. E aí na política é a mesma coisa. Eu votei no A. O B ganhou. Então eu vou infernizar o B até ele sair ou ele fazer bastante cagada para me rir bastante dos que votaram no A. Eu não quero saber se eu me lasquei também, se eu não consegui emprego, se eu não consegui estudo, se a economia ficou ruim, se a saúde ficou ruim, se a segurança pública ficou ruim, se eu fui assaltado, se as pessoas na minha família morreu, se eu fiquei mal. O importante é eu rir que eu estava certo de não ter votado no A ou no B ou no C, né? E a pessoa que votou no que ganhou fica jogando na cara de quem perdeu. Aí, ó, o fulano lá se deu bem, hein? Parece que é um racha assim, né? Quem votou no A fica com esse povo que votou no A, faz um muro no Brasil, e quem votou no B fica do outro lado, governado pelo B. Acho que não precisava nem ter votação, né? Você coloca a direita para um canto e dá a oportunidade de todo mundo ir, sei lá, para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, até São Paulo, fica na direita. O centrão fica no centro do Brasil e a esquerda fica no Nordeste. Ou ao contrário, né? Para não dizer que eu tô aqui falando, pode ficar a direita lá no Nordeste, o centrão no centro e a esquerda no sul. Isso aí é o de menos, né? É só uma suposição. Porque eu acho que fica desse jeito. Tem aquele pessoal omisso, que são os piores, né? Que não tem opinião. O político quer exatamente isso, que você não tem opinião.
Tem os doutrinados, né, que vão para a escola, vão para a faculdade, tem um diploma só para reproduzir doutrinação pífia, que também não é pelo Brasil. Você percebe que a narrativa não é em prol do país, é aquele grupinho que ele defende, seja aborto, seja feminismo, mas é aquilo que ele defende. Fica cegamente só naquilo, batendo só naquilo. Não é pelo país, não é para uma boa economia, não é para gerar emprego, não é para gerar estudo, não é pelos impostos abaixarem, não é nada disso. É o que ele, a narrativa dele ali. É minhas lacrações, é o político que perdeu e eu vou lutar por ele, é militar só por aqui. Não é, nunca é pelo Brasil. Poucas as pessoas são pelo Brasil. Então você percebe que Deus, num curto espaço de tempo, mostrou para as pessoas que uma doença faz o ser humano se colocar no próprio lugar dele. Ele não manda em nada, ele não tem capacidade de nada se Deus não agir. Nem a ciência faz alguma coisa, né? É Deus que capacita o ser humano a dar a inteligência e dar as ferramentas para o ser humano conseguir soluções. E idolatria, como que você aposta numa pessoa, como você acha que uma pessoa pode dar certo, e você defende, e você fica cegamente ali fiel àquela pessoa, aquele patrão, aquele professor, aquele político, aquele líder, aquele pastor, e de repente vem a decepção e você consegue analisar que é só Deus mesmo, é só Cristo e Deus que foram perfeitos e não agradou todo mundo. E não agradou todo mundo, né? Xixi chata, xixi chata. Xixi chata, né, xixi? Ainda bem que você é um gato. Xixi, ai, ai, ai. Ai, 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 xixi. Mingo, mingo. Mingo, 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 mingo. Ai, 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 pai. Não morde o pai, não. Não morde o pai, não, mingo. Não morde o pai, não, mingo. Então, assim, você percebe que na crise, você percebe que no desespero, ainda se você se voltar para Deus, se você entender o recado de Deus, se você olhar nas escrituras, é onde você encontra mais conforto, onde você encontra as respostas, é onde seu coração descansa. E conforme todas essas séries de vídeos que eu estou fazendo, ainda continuo falando e continuo batendo na tecla. Sem Cristo é muito pior. Se voltem a Cristo, entendam a palavra de Deus, não caiam em lavagem cerebral de pessoas, pesquisem e caminhem firme na fé, porque Deus tem um propósito para todo ser humano, principalmente para os seus, que logicamente nem todos, né? Já é bíblico, nem todos irão ser salvos, porque muitas pessoas são apenas simpatizantes, outras pessoas tratam Deus como servo. Não é a gente que é servo de Deus, né? Parece que Deus que é servo da gente. A gente tenta fazer do nosso jeito até a última instância, até a última gota. Aí quando sai do nosso controle, a gente faz uma oração intimando Deus. Né? Não tem aquele negócio do Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou querendo, Senhor, me dá, Senhor, é rápido. É desse jeito que a gente ora, pelo menos a maioria das pessoas. Quando a gente passa a compreender Deus e Cristo, aí a gente vê que às vezes Deus fala não, às vezes Deus demora mais um pouco, às vezes a gente não está merecendo a bênção, às vezes a gente não fez o nosso possível, às vezes a gente não descansou, né? E fica aí, 2020, um ano assim para ser lembrado como Deus agindo, né? Não do jeito que o ser humano quer, porque o ser humano quer levantar e olhar na conta e ter 500 mil, 5 mulheres ou 5 homens, de preferência dele, né? As coisas boas, tudo que ele quis tem que estar lá no estralar de dedo, as coisas más todas saírem, as vinganças contra as pessoas serem feitas, serem pagas, né? Porque as pessoas são justiceiras, as pessoas elas têm o senso de justiça dela, né? Só que é aquela história do ovo. Conhece aquela história do ovo? Costumo falar para todo mundo, né? Dependendo da pessoa que abrir a geladeira da sua casa e quebrar um ovo, você vira e fala: nossa, não tem problema não, foi só um ovo. Esquenta a cabeça não, o ovo não é problema, tem mais um monte de ovo. Não vou ficar chateado por causa de um ovo, eu limpo, fica em paz aí.
Se bobear, pode quebrar até outro que não tem problema. E dependendo da pessoa que for, só de trincar o ovo você fala, nossa, que desperdício, meu, porque que desperdício, né? Por que, que você não toma cuidado? Nossa, um ovo, gente, o ovo mata a fome de tanta gente, como você é desastrado. Então, dependendo de quem quebrar o ovo, você sabe exatamente que não é fala que é direitos iguais, que é justiça para todo mundo. Nem a gente faz isso. Então, o único que é reto, que é correto e que não nos decepciona é Cristo. Quem gostar de política e quiser acompanhar política, tem as suas 4, 5 pautas, né? Que nem eu sou contra o aborto. Em raros casos, né? Pode-se pensar no caso, mas a criança sempre é o inocente da história, né? O feto sempre é o inocente. Eu sou contra o aborto, eu sou contra o feminismo, que eu acho que estraga tudo, né? Eu não sou de esquerda, eu sou conservador, eu sou cristão. As pautas que eu sigo são bíblicas, o máximo possível. Tomar cuidado para a política não se voltar contra a igreja, né? Porque é uma tendência. Eu sei que não pode ser que não seja agora, mas mais para frente a política vai bater de frente com a igreja. Cristãos vão ser perseguidos por meios políticos. Então, se tomar cuidado com quem se coloca lá, né? Para não haver perseguição, para não deixarem cristão pregar, para a Bíblia não ser proibida, para as igrejas terem que ser fechadas, para ter impostos em cima de igrejas, e entre várias coisas, né? Então, fica a minha dica aí para as pessoas, quando forem votar, veja as pautas, cobrem, né? Porque o poder vem do povo, emana do povo, já está na Constituição. E o dia que o povo aprender a não tratar a política como time de futebol, né? Como birrinha, e pensar num país num todo, independente de quem esteja lá, as coisas vão dar para frente. Eu só não sei se vai dar tempo no Brasil, porque o Brasil se esforça para dar errado. Impressionante. Essa geração que vem aí, socorro, viu? Terminando o vídeo sobre o assunto hoje, idolatria, né? Perceba que até quando a gente idolatra um jogador de futebol, um time, esse jogador vai nos decepcionar porque a gente vai conhecer mais dele, ir atrás de revistas, ir atrás de como é a vida dele fora da profissão, a admiração que a gente sente por ele, pelas coisas que ele gosta, a gente vai começar a seguir, ver passo a passo e com certeza absoluta ele vai tropeçar. Pelé, que é o Pelé, o rei do futebol, e foi mesmo, né? É incomparável. Não vou entrar em debates, em discussões aqui sobre isso, porque o Pelé foi único. Assim como o Michael Jordan no basquete foi único. Ah, pode haver outros depois? Pode, mas vai ser difícil, né? Ter um jogador melhor que o Pelé de futebol, ter um piloto melhor que o Ayrton Senna, ter um jogador de basquete melhor que o Michael Jordan, colocando só esses três aqui. Ter um tenista melhor que o Roger Federer, né? Vai ser difícil ter também. E não só pelos recordes, tem outras coisas envolvidas quando você coloca alguém no topo, né? Dos melhores. É o carisma, é a vida fora da profissão. Mas perceba que o Pelé ele não reconheceu uma filha, teve uma filha que morreu sem o Pelé ter reconhecido. Ayrton Senna com problemas com mulheres, né? Não sei se foi culpa dele, mas não se acertou, não conseguiu casar, ter filhos. Michael Jordan, se você saiu uma série, né? Uma série do Chicago Bulls agora. É uma série onde ele também, você percebe que ele não é uma pessoa 100% exemplar. Porque às vezes, mas como eu já disse muitas vezes, às vezes ele não fez nada de errado que escandalizassem as pessoas, mas também deixou de fazer o certo. O Federer, a mesma situação. Não tem nenhum que você se espelhe e fale, eu fui íntegro do começo ao fim. Talvez tenha escondido, né? Você não viu, mas pode ter certeza. Você vai pegar um cantor, principalmente essa geração aí dos 12 anos até os 18, né? Onde vai na moda, né? Então, quem tá na moda vai todo mundo seguindo, né?
E aí você depois vai ficar sabendo, o cantor fez isso, fez aquilo, que não é legal. Às vezes você faz vista grossa, né? Ah, deixa pra lá, foi só um errinho. Mas se você for ver, é decepção atrás de decepção porque você colocou o seu coração, a sua mente, né? Você fica fazendo devoção por um ídolo, né? Adoração. E aí o ídolo te decepciona. E eu posso falar pra você que tá vendo esse vídeo por causa própria, assim, sabe? Quanto mais intimamente você entrar na vida de uma pessoa que você admira a mais do que era pra você admirar, que você começa a virar fã, que você começa a acompanhar, você vai se decepcionar, porque quando liga as câmeras ou quando a pessoa está na sua profissão, ela muitas vezes ela encena, vira um ator. E fora das câmeras ou fora do que você está vendo, não é aquela pessoa. Às vezes você vê um cantor por 2 horas, ele vira um ator para você ver aquilo, ele faz aquilo todos os dias, daquele jeito, manda beijo, dá piscadinha, é sensual, é sexy, não sei o que lá, mas acabou o show, que ele tá indo pra casa dele, pode ter certeza que ele pode estar bebendo, pode estar em orgias, pode estar fazendo filho e não reconhecendo, pode estar contra a vontade de Deus. Você vai se decepcionar. Quanto mais você entrar, virar fã-clube, você vai se decepcionar, você vai cair na mesma corrente do político, né? Adoração, veneração, no final das contas, você vai ver que só Cristo não vai te decepcionar. Então, cuidado, toda idolatria é burra. Ele burra porque é aquele negócio. Você vai comer uma comida muito quente que está pelando, você vai queimar a boca. Mas se você quer comer, vai fazer o quê? Né? Se você não comer hoje, não comer amanhã, em algum momento você vai comer. Então, eu costumo falar, tem pelo amor, você vai pelo amor ou pela dor. Muitas vezes a gente não é avisado, mas quando a gente é avisado e a gente faz, é o risco que a gente assume, né? Tudo tem suas consequências. Vamos estar falando, ó, pega leve, você tá muito doente, você tá muito assim por causa de futebol, você tá muito assim por causa de fulano, por causa de jogador, você tá muito assim por causa de cantor, você tá muito biruta por causa de um pastor, você tá muito assim por causa de uma ideologia, tá indo pra manifestação, doente, militante, colocando camiseta, ficando biruta, aí você tá muito o final é você se decepcionando. Tudo que é demais faz mal. Tirando a Cristo, e se você for muito, né? Absurdamente devoto, só adorar a Cristo, você não vai trabalhar, você não vai sustentar sua família, não vai sustentar. Até para adorar a Deus, até para você cultuar a Deus, tem, lógico, que você quanto mais fizer isso, melhor para sua vida, para sua vida, para sua santidade, né? Mas tem tudo, tem a sua hora também. Não é pra eu parei 20 horas do meu dia só para adorar a Deus, só fiquei dentro de uma igreja. Eu, também, como é que você vai comer, como é que você vai pagar suas contas, tudo, tudo na vida tem que ter, sim, regras, tem que ter limites, né? Então, para terminar esse vídeo, porque também quando a gente fala de adoração, como a política tá muito, né? E aí algumas pessoas podem falar, eu não gosto de política, ou não vou debater política. Olha, debata, mas com educação. Ouça um lado. Se a pessoa. O debate funciona assim, olha, eu escutei o que a pessoa falou, não compreendi, não concordei, mas compreendi. Vou tentar analisar de um jeito melhor. Vou pegar algumas fontes, vou pegar algumas pesquisas, eu vou mostrar para essa pessoa. Se a pessoa aceitar e ouvir também o meu lado, entender, a gente tenta chegar num acordo. É como eu costumo falar, se eu torço pro São Paulo e a outra pessoa torce pro Corinthians, a gente não vai ser inimigo. A gente não vai gostar um do time do outro, mas não vamos ser inimigo. A partir do momento que a pessoa só me ataca, me zoa, passa do limite, eu corto. Então, eu já fui doente por futebol, não me levou a bosta nenhuma. Fui doente por música, não por trabalhar com música, né? Mas de ir pra festa, de acompanhar DJ, de ficar. Me levou pra... Quanto mais eu entrei nesse mundo, mais eu me decepcionei, viu? Pessoas que eu gostava muito fazendo coisas que eu não concordava, que eu me escandalizei. Falei, nossa, não é possível, meu. Quando tá ali, você tá vendo de um jeito, mas nossa, nos bastidores é totalmente diferente. Você vai ficar sabendo de histórias, ficar sabendo de histórias. Você fala, não é possível. Depois você vê e fala, nossa, é possível.
né? Bebidas, drogas, sexo, tudo que Deus não aprova, né? E aí depois você acaba pensando o seguinte, olha, eu gosto daquele ator atuando, fora da vida dele é a vida dele, o que ele fizer de certo, Deus abençoe, o que ele fizer de errado, ele vai pagar as consequências. Eu gosto daquele cantor, mas a música dele, gosto, sei lá, daquele pastor pregando, mas tudo com, né? Às vezes a pessoa, você pode até gostar de um cantor e ele bateu numa mulher, ou você pode gostar de uma mulher e ela fazer algo que gostar das músicas de um cantor, de uma mulher, fazer algo que você não concorda, você fala, não, vamos separar. A música é boa, canta bem, mas pra seguir o que ela quer e tal, ou para obedecer, ser obediente às coisas que uma pessoa famosa, uma pessoa que eu gosto muito, não. Porque você tem os seus princípios, e princípios a gente tem que ter os da gente, né? Então, às vezes você gosta de uma mulher, a mulher fica com outra mulher, você não concorda com isso, mas o trabalho da mulher, ela cantando, a cantora, você concorda. Às vezes você não gosta de um ator porque fora das câmeras, mas você gosta dele atuando, tudo bem. Agora você não é obrigado a seguir a ideologia dele, seguir o que ele gosta, seguir o que ele quer, porque entra de novo na adoração, entra de novo na idolatria e o final é só decepção. Então fica aí também pela parte artística, parte do esporte, parte qualquer seja que parte que for, idolatria, no final é só você se decepcionando. Porque como diz na Bíblia, não há um justo sequer. Então se não há um justo sequer, todos pecaram e quem não se arrepender e não seguir a Cristo firmemente, o final é só decepção. E quem em vez de seguir a Cristo, tiver seguindo um ídolo, só decepção. Não, não tem. Na história da humanidade não tem tem outra resposta, não tem outra situação. Então fica o vídeo. É, cuidado que você não gosta de discutir religião, não discutir política, isso é coisa de gente omissa. Omissão. Se você não discute política, quem ganha? Ou se você entrar no tanto faz, quem ganhar, você tá no tanto faz. Se fizer qualquer coisa, tanto faz pra você. Você é um tanto faz pra pessoa também. Então você não tem que brigar, guerrear por política, brigar ou guerrear por religião. Você tem que debater, você tem que pôr seu ponto de vista e seguir os seus princípios, né? E se a pessoa passa dos limites, não te respeita, se ela não escuta você, aí você para de debater, mas jamais passe por cima dos seus princípios. É, que você deixe bem claro para as pessoas, tanto aquelas que você consegue ter um diálogo, quanto as que você não consegue ter um diálogo. A sua posição é X, pronto, acabou. A pessoa vai entender. Ó, eu não converso com fulano, não converso com ciclano, eu nem entro nesse assunto, mas eu já sei qual que é a posição dele. Deixe bem claro qual a sua posição, no que você crê, no que você acredita, quais são os seus princípios. E se tiver uma abertura para você explicar o porquê, ótimo. Esse deveria ser e deve ser o caminho. Se não tiver, você não vai ficar dando um murro na ponta de faca, mas que você deixe bem claro sua posição, seus princípios para pessoa, todas as pessoas saberem. Fui.